Botafogo perdeu de 2-0 para o Internacional no estádio Newton Santos. Por sorte, os adversários Minas, Brasília e São José também perderam seus jogos, então as gloriosas, apesar da derrota, permanecem fora da zona de rebaixamento. O time alvinegro até começou bem o jogo, conseguiu ali impor o estilo que está acostumado, que é a troca de passes, que é trabalhar bem a bola. Mas tomou o primeiro gol ali por volta dos 15 minutos do primeiro tempo. E quando o Botafogo sai atrás do placar, jogando com uma equipe que é melhor qualificada, melhor tecnicamente falando, a tendência é que as gloriosas sintam muito o gol. E como os gols foram bem parecidos em questão de o Botafogo ter errado no contra-ataque, eu resolvi separar os lances e comentá-los com vocês. No lance do primeiro gol, vocês vão reparar que a jogadora do Inter, quando dá um chutão pro alto, a Amanda vem disputar a bola, e a Amanda e a Pepe estão na mesma altura das jogadoras que vão subir e chegar no campo de ataque antes delas. A Carol Carioca não consegue acompanhar, a Ruby faz a defesa, a Karen não consegue cortar e no rebote o Inter faz o primeiro gol. No segundo gol também foi um mole no contra-ataque, o Botafogo estava na cobrança de escanteio, o Inter sai na transição rápida, a Amanda, que está acompanhando a Mileninha, desiste de acompanhá-la depois que ela faz o passe. Você vê que a Mileninha vai entrando na área e a Milena do Botafogo também não chega para fazer a marcação mais próxima. No segundo gol, na minha opinião, foi ainda pior, porque o Botafogo estava em maioria numérica no campo de defesa. A culpa dos 2 gols foi da Amanda, então, claro que não. Mas eu achei que nesse jogo contra o Inter, a defesa como um todo do Botafogo, que é um dos setores que eu não costumo criticar, não costumo reclamar, hoje foi muito mal. E o Inter, ele é muito forte, tem como uma das suas principais características justamente essa transição rápida para o contra-ataque. E o Botafogo deu muito mole nos 2 lances de gol. E se do lado do Botafogo a defesa estava dando mole, do lado do Inter elas estavam bem sólidas, bem seguras, não estavam permitindo a entrada do Botafogo na área. E isso, inclusive, o Botafogo deveria ter aproveitado mais por conta disso, as bolas paradas e os chutes de fora da área. Chegou até a fazer ali algumas vezes, a Vivian botou uma bola no travessão no primeiro tempo, a Laura botou uma bola também na trave num chute de fora da área do segundo, mas justamente por não estar conseguindo criar jogadas e chegar perto do gol adversário, o Botafogo deveria ter explorado mais os chutes de fora da área. Confesso que eu tô muito triste com a irregularidade do Botafogo no campeonato, apesar de ter a consciência de que a gente enfrenta algumas equipes que são muito melhores tecnicamente falando, até mesmo de infraestrutura também, como é, por exemplo, o Internacional. Eu acho que as gloriosas, elas, em alguns jogos, elas erram coisas que elas não estão acostumadas a errar, por exemplo, os moles que elas deram hoje, no setor defensivo. E além disso, tem partidas que o Botafogo faz um jogaço, até pode perder, como foi, por exemplo, contra o Corinthians, que perdeu de 3-1, contra o Kinderman no último jogo, que de virada perdeu de 3-2, mas fizeram bons jogos. Só que oscila muito e isso me preocupa, porque se a gente está jogando muito bem e é normal perder em alguns momentos, a tendência é que as vitórias sejam maioria, né? E isso não tá acontecendo. O Botafogo vai, faz uma boa partida, por exemplo, contra o Minas Brasília dentro de casa, ganha de 2-0, mas a gente não vê uma sequência de bons jogos e aí a tendência é que a gente mais empate e perca do que ganhe, porque a gente não vê uma evolução no time do Botafogo regular. Às vezes, de uma partida para outra, a gente vê o time evoluir, mas aí na seguinte a gente já vê que voltou a jogar mal ou cometer erros bobos, que esse está sendo, para mim, o principal ponto do Botafogo quando a gente perde as partidas. A gente está enfrentando, sim, equipes mais qualificadas, melhores tecnicamente, mas a gente está cometendo erros bobos, erros que não são de costume, e a partida contra o Internacional hoje provou isso mais uma vez. Botafogo até voltou bem para o segundo tempo, algumas substituições fizeram bastante efeito, como por exemplo a entrada da Carol Lins. Acho que ela entrou bem na partida, mas o Inter conseguiu segurar o placar. Ainda no primeiro tempo elas pareciam querer mais, elas subiram bastante a marcação quando já marcava ali 2-0 no placar para tentar o terceiro gol,
Mas na segunda etapa elas recuaram um pouco, o Botafogo até que conseguiu dominar um pouco mais, mas na hora ali do terço final, de chegar dentro da área, de ser eficiente na finalização, não estava conseguindo, porque o Inter estava pressionando, abafando bastante, fazendo uma marcação bastante eficiente. Nosso próximo adversário é ninguém mais, ninguém menos que a campeã da Libertadores, a Ferroviária, fora de casa, no domingo, às 3 horas da tarde. Vai ser um jogo muito complicado, um jogo muito tenso e um jogo que o Botafogo precisa dos 3 pontos, porque hoje deu sorte dos adversários direto ali na parte de baixo da tabela também terem perdido seus jogos, mas a gente não pode ficar contando com essa sorte, né? A gente tem que fazer a nossa parte e vai ser um jogo pegado. Fiquem de olho no Instagram do Que é Impedimento, que eu vou fazer um pré-jogo com a Renata, correspondente das Guerreiras de Grenais. Ela vai trazer aí um pouco do que a gente pode esperar dessas adversárias. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse estilo de pós-jogo, em que eu pego o lance do jogo, eu vou fazendo análise, mostrando como foi. Comentem também, caso vocês tenham assistido, o que vocês acharam da partida e o que precisa melhorar para a próxima. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhar para o conteúdo do Que é Impedimento chegar a cada vez mais pessoas. Obrigada e até a próxima!